Claudineia perguntando qual o preço ideal de Bradesco 4. Claudineia, geralmente, Bradesco 4 ela é um pouquinho mais cara do que a Bradesco 3, mas para Bradesco eu tenho uma exigência de aproximadamente 9% de dividend yield, tá? Pela volatilidade, pelo que eles entregam tal, eu espero um dividend yield um pouco maior. Ele está entregando ali é, por volta de 7% na 4, ou seja, hoje ela está valendo por volta de R$ 20, né, a Bradesco 4, 20,40, e para mim, um preço onde eu entraria muito forte seria a Bradesco 4 a 16,40 e a Bradesco 3 a 14,90. A Bradesco 3 está a 17,76. Então, para vocês terem uma ideia, o dividend yield projetivo para mim de Bradesco 4 está 7,2 e da 3 está 7,5. Então, de novo, não acho que está ruim, tá, Claudineia? Mas acho que tem preços melhores para você investir. Tunico, para quem está iniciando a carteira de ativos, seria interessante aportar em ISA, Taesa e CEMIG nas elétricas? Tenho ISA e CEMIG. Eu acho que sim, Claudineia, para quem está começando com dinheiro menor, etc., eu acho que é uma boa, tá? Preços estão esticados? Estão mais esticados do que o normal, mas eu sou um pouco exigente com o preço teto, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o dividendo projetivo que eu enxergo para essas empresas, por exemplo, a ISA, na minha visão, deve pagar um dividendo projetivo na 4 de 6%, tá? O que eu acho pouco para você fazer o aporte, mas ainda está dentro daquilo que a gente acredita. Se estiver dentro de 6%, dá para aportar. Itaú, a 3, por exemplo, 7,6%, que já é bem melhor. Mas você pega, por exemplo, Klabin, 5% na minha visão de dividendo projetivo. Você pega, por exemplo, um Santander, 7% de dividendo projetivo. Você pega uma Taesa, 8,5% de dividendo projetivo. Então, não está ruim, tá? Eu acho que está bom ainda para aportar, mas não está aquela coisa que a gente via 10% de projetivo e etc, tá? O Zavata falando se eu posso falar um pouco de ISA E3, tá? Zavata, a ISA Energia é uma empresa de transmissão, né? Você já deve ter investigado isso. Ela é controlada pela ISA Colômbia e ela opera linhas de transmissão no Brasil. Inclusive, ela é maior do que a Taesa, que todo mundo gosta mais, e ela tem uma fragilidade, na minha visão, que é um contrato de renovação chamado contrato 059, que é o contrato que deu nome para a empresa durante muito tempo, que é a Transmissão Paulista, né? E esse contrato ele tem algumas características que o diferenciam dos contratos, por exemplo, que a Taesa tem em sua maioria, né? Que são contratos um pouco mais, como que eu posso dizer, que dão um pouco mais de segurança para o investidor, né? O contrato 059, ele, ele, é, ele não é uma licitação propriamente dita, ele é um contrato renovado, ele teve aquele soluço ali na época da Dilma. Então, a Dilma, quando baixou a MP 579, essa linha de transmissão da ISA foi prejudicada, né? Teve um adiamento dos pagamentos, né? Isso a Dilma fez na época para baixar a conta de luz no forceps ali, mas essa conta veio depois, tanto é que a ISA renegocia aí essa questão do CAE, do custo de capital, da parcela variável ali como é que chama? Tem um nome disso, eu vou me lembrar depois, mas enfim, ela discute esse tema durante muito tempo, né? E a Taesa, ela tem contratos mais modernos e um contrato não representa tanto da receita dela como é o caso da ISA. Muito embora eu goste muito das duas, as duas têm preço para mim, mas eu exijo um prêmio maior em relação a qual dividendo que eu espero da ISA para poder entrar nela é maior do que o dividendo que eu espero da Taesa, tá? E a ISA, ela também esticou muito o preço, assim como a Taesa. Você cita aqui a ISA 3, mas eu costumo investir na ISA 4. A ISA 3, ela tem muito pouca liquidez no mercado, muito menos do que uma BBDC 3, que eu gosto, ou um Itube 3, que eu gosto também. E, ela geralmente, o prêmio dela em relação a 4 é muito maior do que o prêmio, por exemplo, da BBDC 3 com a 4 e assim e por aí vai. Então, eu costumo olhar para a ISA 4 mais. Mas, hoje, a ISA está negociando num patamar de preço
que encosta ali nos 27, R$ 28, né, principalmente a ISA 4, quando, na verdade, para mim, um preço ideal ali estaria mais para os R$ 21, R$ 22. Então, ele está muito longe ali do preço que eu gostaria de comprar com mais... que eu compraria de passeada, né? Não quer dizer que precisa chegar nos R$ 22 para eu comprar, mas é o preço que, se acordar amanhã aqui, eu compro boa parte do meu portfólio em ISA. É essa a interpretação, tá? Fabrícia perguntando aqui, aproveitando a alta da bolsa para fazer alguns ajustes, estou trocando Vibra por Caixa Seguridade aos poucos e aumentando o percentual de dividendos e reduzindo a quantidade de empresas para acompanhar melhor. Acha válido? Legal, Fabrícia. Obrigado. Sim, eu acho que é interessante fazer esse movimento. A Vibra é uma empresa que ela pagou alguns dividendos interessantes, mas o projetivo dela não é tão interessante. Ela é uma empresa que atua nesse ramo de distribuição de combustível, acaba que eu acho que as margens são muito apertadas, o setor é muito difícil, e não é um setor que particularmente eu indico para quem está começando carteira ou para quem quer uma carteira de dividendos. E a Caixa Seguridade, em contrapartida, é uma empresa que traz essa perenidade do setor de seguros, que é muito interessante, muito embora entre Caixa Seguridade e BB Seguridade, que são quase empresas gêmeas ali na sua estrutura, né? Não nos setores onde elas atuam, nos subsetores onde elas atuam, mas a Caixa Seguridade eu estou achando um pouquinho mais esticada do que a BB Seguridade. A BB Seguridade, para mim, ainda continua sendo um excelente lugar para se aportar. A Caixa Seguridade eu não diria que está ruim, mas entre bom e ótimo, ela está mais para bom do que para ótimo, tá? Mas acho que você está fazendo um bom momento, tá? Vamos lá. O Francis aqui dizendo bom dia a todos, parabéns pelo trabalho que tem feito, ajuda muito a atualizar. Obrigado, Francis. Vamos que vamos. Vamos lá, a Marina Quintino dizendo, bom dia, Santander é um banco que você gosta e recomenda para investir, Tunico? Marina, obrigado pela pergunta. O Santander, sem dúvida, é um banco que figura aí entre as empresas de maior qualidade na Bolsa para quem busca dividendos. Tá? Então, acho que feito esse parênteses, vamos agora entender o contexto do que eu estou falando aqui. Eu estou indo de 400 empresas listadas na Bolsa para aproximadamente 80. Tá? E dentro dessas 80, o Santander ali está entre, talvez, os 4 bancos que a gente costuma investir. Então, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Basicamente são esses, né? O pessoal fala muito de Banrisul, BMG, Banco do Estado do Espírito Santo e tal. Não estou dizendo que são empresas ruins, mas não são empresas comparáveis com os bancos grandes, tá? E aí, feito esse contexto também, dentre os bancos grandes, incluindo Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, o Santander é o que eu menos tenho gostado, tá? Ele tem alguns clientes que vêm com Santander na carteira e que eu tenho saído aos poucos disso para trocar por posições em outros bancos, e aí depende muito do contexto do investidor, depende muito do objetivo dele, depende da dependência que ele tem da renda da carteira, depende da exposição que ele quer ter com ações, depende da volatilidade que ele tolera, isso tudo eu capto no meu questionário de perfil aqui, que é bem completo. Então, feito o questionário, eu sei exatamente o que sugerir para o cliente, mas enfim, tudo isso para dizer o seguinte: o Santander é uma boa empresa, mas eu acho que ele vive um momento bem desafiador, tá? Você pega o contexto ali do Itaú, poxa, ele vem fazendo um trabalho de muitos e muitos anos para colher o que ele está colhendo hoje, né? Um ROI de quase 25% no Brasil, uma carteira de crédito robusta e diversificada, um sistema de gestão que é bastante elogiado, né? Eu nunca trabalhei no Itaú, não tenho nem pessoas próximas que trabalham lá, mas eu ouço dizer que é um lugar muito bom de se trabalhar para quem quer, né, atingir um objetivo interessante na carreira. Então, quando você pega tudo isso junto, você fala assim, poxa, então o Itaú desponta aqui entre esses todos os bancos da Bolsa como o de mais alta qualidade, logo ele vai ser mais caro que os outros, né? Quando você compara preço sobre valor patrimonial,
dividend yield, todas essas métricas que envolvem preço, o Itaú ele sempre vai estar mais caro do que os seus pares, né? O Santander, não tem nada que me faça brilhar os olhos pelo Santander. Então, acho que isso que me pega um pouco. Eu não vejo nenhuma coisa ali de destaque do Santander. Ele tem a melhor rede de agências? Não. Ele é o banco mais bem avaliado pelos clientes? Não. Ele é o melhor lugar para se trabalhar? Não tenho dúvidas. Ele tem o melhor CEO dentre os bancos que a gente analisa? Não sei. Talvez uma coisa que pega muito a favor do Santander é que ele tem um controlador que é uma matriz lá de fora e que precisa remeter esses dividendos para lá, mas por outro lado também, a depender do câmbio, ele vai segurar um pouco os dividendos para distribuir um pouco mais um ano que o câmbio estiver melhor, e etc. Então, ele tem um free float baixo, tal. Então, dentre os bancos, te respondendo rapidamente, é o que eu menos gosto, tá? Se só tivesse Santander na bolsa, investiria? Talvez sim, investiria. Mas dado que eu tenho esse poder de comparar com outros bancos, o Santander, para mim, ele está na lanterna ali, tá? A Carolina perguntando, bom dia, será que a Bolsa Brasileira está próxima de subir de patamar? Carolina, eu não sei exatamente o que você está perguntando em relação a isso, de patamar de qualidade ou de preço, né? Mas a gente está vivendo um recorde em termos de pontos da Bolsa, né? A Bolsa que agora está abrindo aqui a 178.983 pontos, né? E lembrando que a gente, até um ano atrás, ali mais ou menos, vamos pegar aqui, ó, vou pegar até menos, junho, agosto, aqui, ó, agosto a gente estava com 130 mil pontos, então, de agosto de 2025 para cá, que foram 120 dias, a gente subiu aí 46 mil pontos, ou seja, a gente cresceu ali uns 30% a Bolsa de lá para cá. Então, em termos de preço, não há dúvidas de que a Bolsa está num patamar muito alto. Se daqui para frente vai continuar assim, eu vou falar um pouco mais disso para frente, mas a gente perdeu muita qualidade na Bolsa, né? Quando a Bolsa estava lá embaixo, muitas empresas boas fechando capital, recomprando suas ações, então você acaba minguando um pouco a Bolsa, mas nada que quando os juros baixarem e a Bolsa dobrar de preço eventualmente e tal, não faça entrar mais empresas na bolsa para a gente ter um pouco mais de opção, tá? Bom dia, Tunico. O que você acha do silencioso dos grandes bancos financiadores do FGC relacionado ao escândalo? Do silêncio, talvez, dos grandes bancos financiadores do FGC relacionado ao escândalo do Banco Master. Luciano, acho que isso é uma questão de política de boa vizinhança, né? Os bancos que financiam ali o FGC. Na verdade, o FGC como que funciona? Quanto mais empréstimos e mais risco você tem, maior a sua contribuição. Então, se a gente fosse simplificar a conta, é o seguinte: o Itaú ele tem uma carteira de 1 trilhão e 100 ou 1 trilhão e 200 de crédito, e o Banco Master tinha uma carteira de 40 bi ou 60 bi de ativos. Então, o Banco Master ele é literalmente 5% ali do tamanho da carteira do Banco Itaú, mas se beneficiou, né, de 30% do saldo que o FGC tinha. Então, realmente é uma questão complicada, mas, ao mesmo tempo, o FGC ele foi criado para isso mesmo. Foi um incentivo dos grandes bancos de criar um mecanismo para fazer com que bancos médios e pequenos não quebrassem como se quebrava na década de 80 e isso gerasse um efeito dominó. Então, por mais que provavelmente eles estão pé da vidas, né, de ver o saldo do FGC ali esvaziando, é muito melhor do que se houvesse um problema em cadeia e afetasse o balanço dos bancos ali, né? Então, afeta indiretamente, mas não afeta. Mas eu acho que é uma questão política ali de se posicionar, política da boa vizinhança, muito embora as críticas não devam ser públicas, então nem eu nem você, a gente vai ver uma matéria, acho muito difícil, do Milton Malui, presidente do Itaú, se metendo em questões do Banco Master, porque esse não é o mandato dele, mas muito provavelmente ali na Febraban ou no Congresso, etc., ele deve estar agindo ali para de alguma forma se manifestar a indignação que esses bancos devem estar, tá?